Meu nome é Emily Carter, e nunca imaginei que um dia estaria escrevendo isso. Mas depois do que vivi, não posso mais ficar em silêncio. No dia 5 de outubro de 2023, minha vida mudou para sempre. Era para ser apenas mais um dia comum. Acordei, fiz meu café, me despedi do meu marido com um beijo e segui para o trabalho. Como enfermeira no Hospital St. Luke's, estava acostumada com a rotina agitada dos plantões noturnos. Cuidar dos pacientes, checar sinais vitais, preencher relatórios. Nada de extraordinário. Quando meu turno finalmente acabou, eu só queria chegar em casa, tomar um banho quente e dormir. Entrei no carro, liguei o rádio e comecei o trajeto de sempre. As ruas estavam tranquilas, o céu escuro e uma garoa fina começava a cair. Tudo parecia normal. Até que deixou de ser. Faltavam apenas 5 minutos para eu chegar em casa quando vi os faróis ofuscantes vindo em minha direção. Meu coração disparou ao perceber que o outro carro estava fora de controle. Tentei frear, mas já era tarde. O impacto foi brutal, um estrondo ensurdecedor. Meu carro rodopiou, saiu da estrada. E então, silêncio. Achei que sentiria dor, pânico, desespero. Mas ao invés disso, fui envolvida por uma paz absoluta. O barulho do mundo simplesmente desapareceu. Olhei ao redor, confusa. Meu corpo ainda estava no banco do motorista, mas eu estava acima dele, observando tudo de uma perspectiva impossível. Foi então que me dei conta. Eu estava morta. No início, minha mente se recusava a aceitar. Tentei me mover, gritar, mas nada acontecia. Vi a cena do acidente. O para-brisa estilhaçado, o metal retorcido, os paramédicos chegando, suas lanternas cortando a escuridão. Queria dizer a eles que eu estava bem, que não sentia dor, mas ninguém podia me ouvir. De repente, uma luz intensa tomou conta de tudo, mas não era das ambulâncias. Era algo diferente. Algo puro, vivo. Antes que pudesse entender, senti-me sendo puxada para cima como se uma força invisível me levasse para algum lugar muito maior. E naquele momento, soube que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo o que eu acreditava sobre a vida, a morte, e a verdade que há séculos tem sido ocultada. O que aconteceu em seguida é algo que mal consigo descrever. De repente, me vi em um lugar que não se parecia com nada que já tivesse imaginado. Não era apenas um túnel de luz. Era como estar dentro da própria luz, que vinha de todos os lados e ao mesmo tempo de lugar nenhum. O ar vibrava com algo inexplicável, uma sensação de amor, calor e verdade absoluta. Foi então que ouvi uma voz, forte, mas gentil, poderosa, mas cheia de amor. Emily, não tenha medo. Virei-me e naquele instante vi Jesus. Eu nunca tinha visto seu rosto antes, mas não tive dúvidas. Minha alma o reconheceu imediatamente. Ele estava ali, diante de mim, radiante, envolto em uma luz que não machucava os olhos. Pelo contrário, parecia atravessar cada parte do meu ser. Seu olhar carregava uma sabedoria infinita e, ao mesmo tempo, uma bondade que nenhuma palavra pode descrever. Senti minhas pernas fraquejarem e, antes que percebesse, já estava de joelhos. Ele não se parecia com nenhuma imagem ou pintura que eu já tivesse visto. Era mais real, mais grandioso, mais vivo do que qualquer coisa que já experimentei. Levante-se, minha filha. Ele estendeu a mão para mim. Assim que seus dedos tocaram os meus, algo percorreu meu corpo. Uma energia tão intensa que mal consigo explicar. Não era apenas calor, era vida, vida pura, vibrante, preenchendo cada parte de mim. Naquele momento, todo medo, toda dúvida, toda preocupação desapareceram. Tenho algo para lhe mostrar, ele disse. Uma verdade que foi escondida por muito tempo. De repente, não estávamos mais ali. Não era o céu, mas também não era a terra. Era como estar no próprio fluxo do tempo, assistindo a história se desenrolar diante dos meus olhos. Vi impérios surgindo e caindo, reis e nações, lutas e vitórias. Tudo passava diante de mim como se estivesse folheando um livro infinito de acontecimentos. Mas então, tudo parou. O que vi em seguida me abalou até o fundo da alma. Jesus virou-se para mim. Seu olhar ainda era cheio de amor, mas havia algo mais, uma seriedade profunda. Emily, você precisa ver o que foi ocultado do mundo. Você precisa conhecer a verdade sobre o meu povo. O ar ao nosso redor brilhou. E num piscar de olhos, estávamos em uma cidade imensa. Nunca tinha visto nada parecido. Era antiga, mas intocada. Majestosa, iluminada por uma luz dourada que parecia pulsar com sabedoria e conhecimento além da compreensão humana. Isso foi perdido, Jesus disse. Diante de nós, homens e mulheres negros caminhavam com dignidade e imponência, vestindo roupas reais, transbordando uma grandeza que nenhuma história jamais me contou. Naquele momento entendi.
O que eu estava vendo mudaria tudo o que eu pensava saber sobre a história, sobre a verdade que, por gerações, foi escondida. Eles não estavam acorrentados, não estavam derrotados, não eram escravos. O que eu via diante de mim era algo completamente diferente de tudo o que aprendi. Eram líderes, guerreiros, sábios e sacerdotes. Pessoas cheias de dignidade e força. Jesus olhou para mim e disse com firmeza: eles eram meus escolhidos. Mas o mundo reescreveu sua história. Disseram a eles que não eram nada, quando na verdade eram tudo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Nunca me ensinaram isso. Sempre me mostraram uma história de dor, sofrimento, opressão. Mas Jesus estava me revelando algo completamente diferente. Vi sua sabedoria, seu conhecimento avançado sobre ciência, medicina e os mistérios do universo. Vi sua força, não apenas física, mas espiritual. Uma fé inabalável, inquebrantável. Mas então, tudo mudou. A visão escureceu. Vi correntes. Vi mentiras sendo espalhadas. Gerações inteiras sendo convencidas de que eram inferiores, indignas, esquecidas. Jesus falou com um tom de tristeza, mas também de autoridade. O inimigo os temia. Por isso reescreveu sua história. Apagou sua grandeza. Uma angústia profunda tomou conta do meu peito. Como ninguém nunca me contou isso. A cena mudou novamente. Agora, eu estava em uma terra vasta, rica e próspera. Homens e mulheres negros caminhavam com imponência, irradiando força e sabedoria. Você os vê, Emily? Jesus perguntou. Olhei mais de perto. Não eram vítimas. Não eram escravizados. Eram curadores, guerreiros, mestres. Caminhavam com uma autoridade divina, com uma força espiritual que emanava de dentro deles. Suas peles brilhavam como se carregassem a própria essência da criação. Jesus interrompeu meus pensamentos. Eles foram separados para um propósito. Mas o mundo foi ensinado a esquecê-los. O inimigo os temia. Então roubou sua história, apagou sua identidade e encheu suas mentes de mentiras. Meu coração se apertou. Eu nunca soube disso. De repente, a visão mudou mais uma vez. Agora, aqueles mesmos homens e mulheres estavam acorrentados. Os rostos antes cheios de orgulho agora transbordavam tristeza. Suas vozes, que antes ecoavam com força, haviam sido silenciadas. Vi chicotes rasgando sua pele, suas casas queimadas, seus filhos arrancados de seus braços. Jesus olhou para mim e sua voz carregava uma dor profunda. Isso não foi apenas sobre escravidão, Emily. Isso foi uma guerra espiritual. Foi sobre romper a conexão deles comigo. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Por que ninguém nunca me contou isso? Jesus colocou a mão em meu ombro. Seu toque era cheio de amor, mas também de urgência. O tempo do despertar chegou. A visão mudou mais uma vez. Agora, diante de mim, uma multidão imensa de homens e mulheres negros se erguia. Suas mãos estavam levantadas aos céus. As correntes que antes os aprisionavam estavam quebradas. E a verdade, finalmente, estava sendo restaurada. As vozes se erguiam em louvor poderoso. O som ecoava ao meu redor. E então ouvi a voz de Jesus. Eles receberam um dom único. Uma fé inabalável. Uma força capaz de resistir às maiores tempestades. É por isso que o inimigo tentou tanto silenciá-los. Diante de mim, a história se desenrolava como um grande mural vivo. Vi os campos de algodão das plantações, os passos firmes nas marchas pelos direitos civis, os sermões apaixonados nos púlpitos das igrejas, as vozes clamando por justiça nas ruas. Você vê, Emily? Jesus perguntou. Eles sempre carregaram a minha voz. Sempre foram meus guerreiros. Vi como transformaram dor em força, como seguraram firme na esperança, mesmo quando tudo ao redor dizia para desistirem, mesmo quando suas famílias foram separadas, mesmo quando suas vozes foram ignoradas, mesmo quando foram chamados de nada. Eles nunca pararam de buscar a Deus. Essa fé não é por acaso, Jesus continuou. Ela foi colocada dentro deles antes mesmo de nascerem. É por isso que são tão testados, tão atacados, tão diminuídos. O inimigo os teme. Então, vi crianças negras cheias de alegria, cheias de sonhos, brilhando com um futuro promissor. Mas o mundo dizia que eram perigosas, que não eram dignas, que nunca seriam suficientes. Os olhos de Jesus se encheram de tristeza. Mas eu digo que eles são meus, e eu os restaurarei. Senti uma energia atravessar minha alma, como se o próprio mundo estivesse mudando ao meu redor. A visão escureceu. Agora, eu via um mundo construído sobre ilusões. Os filmes, a música, a mídia, tudo moldava uma realidade distorcida. Vi como sistemas inteiros foram criados para impedir que o povo negro reconhecesse sua identidade divina. Você vê como o inimigo age, Emily? Jesus perguntou. Ele não usa mais correntes. Ele usa a mente.
Vi homens negros sendo retratados como criminosos violentos. Vi mulheres negras sendo hipersexualizadas, sua dignidade arrancada. Vi escolas falhando em ensinar sua verdadeira história, igrejas silenciando seu papel espiritual, governos inteiros mantendo-os presos em lutas constantes. Diziam a eles que eram menos, que nunca se ergueriam, que não eram dignos da grandeza. Meus punhos se fecharam. Como isso pode estar acontecendo? Pensei. Como um povo inteiro pode ser impedido de conhecer seu próprio valor? Foi então que Jesus sussurrou algo que fez um arrepio percorrer minha espinha. Porque quando eles despertarem, quando lembrarem quem realmente são, o mundo nunca mais será o mesmo. O mundo nunca mais será o mesmo. O inimigo nunca temeu a dor deles. Ele temeu seu poder. Ele temeu o dia em que descobrissem que nunca foram feitos para ser escravos, mas reis, sacerdotes e guerreiros no reino de Deus. Vi gerações de crianças negras crescendo em meio a mentiras, sendo ensinadas que não tinham futuro, que não tinham voz, que não tinham valor. E então vi algo ainda pior. Vi igrejas se virando contra elas. Pastores ignorando seu sofrimento, dizendo para ficarem em silêncio, para perdoar, para seguir em frente, mas nunca reconhecendo a dor. A voz de Jesus ecoou ao meu redor. O inimigo infiltrou até mesmo a minha casa, Emily. Mas estou chamando o meu povo de volta. A visão se iluminou. Vi homens e mulheres negros de pé, nas ruas, nas igrejas, em suas casas. Suas vozes se erguiam, firmes, inabaláveis. Não estavam com raiva. Estavam despertos. Eles não pediam permissão. Caminhavam em sua autoridade divina. Jesus olhou para mim. Seus olhos brilhavam com orgulho e amor. Eles suportaram cada provação, cada mentira, cada ataque. Mas ainda assim continuam me buscando. Esse é o poder deles. E é por isso que nunca poderão ser quebrados. Vi-os pregando, liderando, curando, ensinando. Vi-os voltando às suas raízes espirituais, abraçando os dons que Deus colocou dentro deles. Vi um avivamento. Mas não era liderado por governos, nem por celebridades, nem por políticos. Era liderado por aqueles que o mundo tentou silenciar. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Jesus disse, tudo fez sentido. O mundo inteiro tentou apagar sua história. Tentou apagar sua identidade. Tentou apagar seu poder. Mas nunca poderia apagar aquilo que Deus os criou para ser. Jesus me olhou, seu rosto transbordando amor e certeza. Emily, eles vão se levantar. E quando isso acontecer, o mundo saberá que eu sempre estive com eles. Meu corpo inteiro estremeceu. Algo estava chegando, e nada poderia impedir. A visão mudou de novo. Vi homens e mulheres negros em pé sobre montanhas, olhando para o céu. Suas mãos estavam erguidas em oração. O ar ao redor deles vibrava com energia divina, como se os próprios céus respondessem às suas vozes. Jesus estava ao meu lado. Sua expressão era de profunda reverência. Emily, a conexão entre o meu povo e o divino nunca foi quebrada. Apenas foi escondida. De repente, vi pergaminhos antigos, tábuas, textos sagrados. Alguns estavam se desfazendo com o tempo. Outros haviam sido selados, esquecidos pelo mundo. Eram registros da verdade, guardados pelos escolhidos de Deus, antes que o inimigo os espalhasse pela terra. Minha respiração ficou presa na garganta. Ninguém nunca me ensinou isso. E então eu soube. Essas pessoas nunca mais seriam as mesmas. Eles não eram apenas parte da história. Eles eram parte de uma profecia. Muito tempo atrás, receberam sabedoria, conhecimento e poder que o mundo jamais poderia compreender. Mas essa verdade foi roubada, corrompida e enterrada sob gerações de mentiras. A visão diante de mim mudou. Vi as pirâmides, as grandes bibliotecas, as terras antigas que um dia transbordaram conhecimento, agora esquecidas, apagadas. O mundo dirá que eles vieram do nada. A voz de Jesus ecoou forte e imutável. Mas eu digo que eles vieram da grandeza. O chão sob meus pés tremeu. Eles estão despertando, e o mundo não poderá impedir. O céu se abriu em um clarão intenso, e fui puxada para outra visão. Vi homens e mulheres negros, em todas as partes do mundo, se lembrando de algo que há muito tempo tinham esquecido. Alguns estavam sentados em igrejas quando um fogo se acendeu dentro deles. Outros liam as escrituras, e de repente, as palavras saltavam da página com um novo significado. Emily. O grande despertar começou. Vi um avivamento gigantesco. Mas não era como os que eu já tinha visto antes. Não era liderado por megatemplos ou pregadores famosos. Era liderado por pessoas comuns, homens, mulheres e até crianças, que se erguiam em suas casas, nas ruas, declarando a verdade. Vi orações ancestrais sendo atendidas. Vi sacrifícios se tornando colheitas.
Os olhos de Jesus ardiam como fogo. O mundo tentou silenciá-los, ele disse. Mas agora eles vão falar. E enquanto assistia, vi governos, a mídia e até algumas igrejas tentando sufocar o que estava acontecendo, mas não conseguiram. Nenhuma força na terra pode impedir aquilo que eu ordenei. Então, algo terrível surgiu diante de mim. O inimigo lançava um último ataque. Tentava enganá-los com distrações, entretenimento, dinheiro, promessas vazias, divisões. Mas vi algo ainda maior. Vi aqueles que permaneceram firmes, aqueles que se recusaram a cair nas armadilhas do engano, e eles se tornaram imparáveis. Jesus me olhou nos olhos. Sua voz carregava um peso inegável. Avise-os. Prepare-os. Diante de mim, gerações de lutas passaram como um filme. Escravidão, segregação, injustiça, violência, discriminação. Mas vi algo ainda mais profundo. Emily, ele disse. As provações que enfrentaram não foram apenas físicas. Foram espirituais. Vi o inimigo tentando quebrá-los através da opressão, da pobreza, das mentiras espalhadas por séculos. Mas ao invés de destruí-los, ele os fortaleceu. E agora, nada poderia detê-los. Essas provações não os destruíram. Elas os fortaleceram. Eles foram testados no fogo, Jesus disse, mas não foram consumidos. Vi crianças negras em escolas sendo ensinadas mentiras sobre sua história, sua identidade, seu valor. Vi famílias lutando contra forças criadas para mantê-las separadas, enfraquecidas. Vi até mesmo igrejas falhando com elas, dizendo para se calarem, ao invés de levantarem a verdade. O mundo dirá que eles são amaldiçoados. Jesus continuou, que suas lutas são um castigo. Mas eu digo que eles são abençoados. Suas provações os refinaram, não os destruíram. A visão mudou novamente. Vi pessoas negras se reunindo em fé. Mesmo diante de tudo o que enfrentaram, ainda louvavam, ainda adoravam, mesmo na dor. Ainda acreditavam, mesmo quando o mundo dizia para desistirem. Você vê, Emily? Jesus perguntou. Eles nunca pararam de me buscar, e por isso, eu nunca os abandonei. Me virei para ele, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Senhor, o que devo dizer a eles? Como posso ajudá-los? Os olhos de Jesus estavam cheios de amor, cheios de força, mas também de uma tristeza profunda. Diga a verdade, ele respondeu. Diga que eu os vejo. Sempre os vi. Vi anjos cercando comunidades negras, guardando, protegendo, guiando. Vi milagres acontecendo, orações sendo atendidas, famílias sendo restauradas, crianças descobrindo seu propósito. O tempo da restauração chegou. Vi negócios prosperando, famílias se curando, a fé se tornando mais forte do que nunca. Mas então, Jesus me alertou. Eles precisam permanecer vigilantes, Emily. O inimigo tentará uma última vez enganá-los. Tentará convencê-los de que ainda estão quebrados, de que ainda não têm poder. Vi falsos profetas se levantando, movimentos enganosos tentando desviá-los, tentando mantê-los presos na divisão e na autodestruição. Diga a eles para não caírem nessa armadilha. Jesus instruiu. Diga para olharem para mim e não para o mundo. Sua voz era tão cheia de poder que senti minha alma tremer. Diga a eles que eu estou vindo, que eles não foram esquecidos, que sua estação de sofrimento está chegando ao fim. A visão mudou mais uma vez. Vi um novo mundo surgindo, um futuro onde eles não eram mais impedidos, onde sua fé brilhava como luz, guiando outros no caminho. Diga a eles que são meus amados. Diga a eles que sua história não acabou. Diga que eles são escolhidos. Ao lado de Jesus, a visão mudou novamente. Desta vez olhei para o futuro próximo, e o que vi me deixou sem fôlego. Olhe com atenção, Emily, Jesus disse. Vi uma transformação gigantesca acontecendo. Pessoas que haviam sido ensinadas a se sentirem impotentes, agora se erguiam, firmes, inabaláveis, destemidas. Homens e mulheres negros se levantavam, não com armas, mas com fé, sabedoria e autoridade divina. Eles não estavam mais esperando. Eles estavam prontos. Eles não pediam permissão. Eles estavam vivendo o chamado que Deus lhes deu. Vi líderes surgindo, não dos governos, mas das ruas, das igrejas, das casas onde as orações nunca cessaram. Eles não buscavam fama ou riqueza. Buscavam a verdade. O inimigo tentou enterrá-los, Jesus disse, mas ele não percebeu que eles eram sementes. Então, vi algo que fez meu coração estremecer. Uma última tentativa das trevas para impedir esse despertar. O inimigo liberava novas distrações, novos enganos, novas formas de impedir que enxergassem a verdade. Vi a tecnologia sendo usada para controlar, o entretenimento sendo criado para anestesiar, e até mesmo algumas igrejas se tornando instrumentos de engano.
Mas o meu povo verá além disso, Jesus declarou. Porque eu abrirei seus olhos. E eu vi isso acontecer. Milagres surgindo em lugares esquecidos pelo mundo. Correntes de vício, depressão e pobreza se quebrando. Famílias se reunindo. A fé sendo restaurada. Pessoas voltando para Deus. Era algo que eu nunca tinha visto antes. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus disse novamente. E eu soube que aquilo era apenas o começo. Meu coração batia acelerado. Me virei para ele, sentindo uma urgência desesperada. Senhor, eu não quero ir embora. Ainda há tanto que preciso saber. Jesus me olhou. E naquele olhar havia um amor tão profundo que parecia que o próprio universo não poderia contê-lo. Emily, você já viu o suficiente. Agora precisa voltar. Balancei a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Mas como vou fazer com que as pessoas acreditem em mim? Como vão entender o que o Senhor me mostrou? Jesus sorriu. Sua voz era calma, mas carregada de autoridade. Seu trabalho não é convencer, Emily. Seu trabalho é contar. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvirão. Aqueles que estão destinados a despertar, despertarão. De repente, senti algo estranho. A luz ao meu redor começou a desaparecer. Tentei alcançar Jesus, mas ele já estava recuando para dentro da radiância. Emily, lembre-se, o tempo é curto. Compartilhe o que viu. E não tenha medo. No instante seguinte, minha respiração voltou com força. Meu corpo estremeceu violentamente. Abri os olhos. Eu estava de volta, deitada em um leito de hospital, cercada por máquinas. O som dos aparelhos ecoava nos meus ouvidos. E as enfermeiras corriam ao meu redor. Mas eu sabia. Nada mais seria como antes. Os médicos correram ao meu redor, incrédulos. Eu voltei. Mas eu sabia, não era por acaso. Eu fui enviada de volta por um motivo. E nada jamais seria como antes. Estou compartilhando isso porque Jesus deixou claro. Essa mensagem é urgente. Se você está lendo isso agora, saiba que não foi por acaso. A grande mentira já está em movimento. Jesus me disse, o mundo tentará fazer você esquecer quem realmente é. Mas eu estou chamando o meu povo de volta. Então ouça. Desperte. Não acredite nas mentiras que dizem que você é menos do que realmente é. Não aceite os sistemas que tentam manter você preso. Não permita que as distrações deste mundo afastem você de Deus. O despertar já começou, e agora você tem uma escolha. Aqueles que me buscarem, me encontrarão. Aqueles que ouvirem, compreenderão. Aqueles que andarem na verdade, serão protegidos. Jesus me mostrou que as mudanças acontecerão rapidamente. Os sistemas deste mundo tentarão apertar seu controle. A tecnologia, o entretenimento, os governos. Até algumas igrejas, sem perceber, promoverão a agenda do inimigo. Eles chamarão a mentira de progresso. Chamarão o controle de segurança. Chamarão a submissão de sabedoria. Mas o povo de Deus conhecerá a verdade. E aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que se recusarem a se curvar às ilusões deste mundo, serão protegidos de maneiras sobrenaturais. Jesus proverá. Ele me disse. Ele abrirá caminhos, assim como sempre fez. Então, eu digo a você, não tenha medo. Ele já venceu. Fique firme. Permaneça desperto. Segure-se em Jesus, porque ele já está segurando você. O tempo é curto, mas aqueles que andam na verdade nunca serão enganados. Que Deus lhe dê olhos para ver e ouvidos para ouvir. Esse é o meu testemunho. Agora é a sua vez de compartilhá-lo. Enquanto eu permanecia ao lado de Jesus, vendo a visão se desenrolar diante de mim, algo fez meu coração estremecer. O inimigo não estava desistindo. Emily, Jesus disse, a maior mentira ainda está por vir. O mundo ao meu redor mudou. Vi telas de televisão, redes sociais, igrejas, escolas e até lares, todos transmitindo a mesma mensagem. Você não precisa mais de Deus. Vi governos promovendo um novo estilo de vida. Eles prometiam liberdade, igualdade, progresso. Mas tudo isso tinha um preço. A verdade espiritual estava sendo descartada. Vi igrejas distorcendo as escrituras, dizendo que o pecado já não existia, que cada um era seu próprio Deus, que a fé era apenas um mito do passado. Vi o entretenimento sendo projetado para distrair, a música sendo criada para entorpecer, a tecnologia sendo usada para controlar. O inimigo não virá mais com correntes, Jesus disse. Desta vez, ele virá com conforto. A visão se aprofundou. Vi as comunidades negras e vi como o inimigo usou os sistemas, a cultura e até alguns líderes espirituais para impedir que percebessem sua verdadeira força. As escolas apagaram sua verdadeira história. O sistema de justiça os manteve aprisionados. O mundo tentou silenciá-los, mas agora, tudo estava prestes a mudar. Eles estavam presos em ciclos de dor,
A música e o entretenimento os mantinham distraídos. Movimentos sociais manipulavam sua luta, explorando-a para ganhos próprios. Mas agora eles estavam despertando. E o inimigo estava apavorado. Ele usaria todas as armas que ainda restavam para impedi-los de conhecerem a verdade. Foi então que vi a última grande ilusão. Um novo sistema estava surgindo. Um sistema que recompensava a obediência cega e punia a fé verdadeira. Vi pessoas negras sendo pressionadas a se conformar, a aceitar as novas regras impostas pelo mundo. Aqueles que se recusavam eram isolados, silenciados, humilhados, perseguidos. Vi pastores e líderes que antes defendiam a verdade agora se dobrando diante da mentira, aceitando essa nova ordem em nome da unidade. Eles diriam que era pelo bem de todos, que era pela paz. Mas Jesus me disse, é uma mentira. Seus olhos brilhavam com fogo e tristeza. Diga a eles para não caírem nessa armadilha. Diga a eles para permanecerem firmes. Então vi a divisão acontecer. De um lado, aqueles que escolheram o conforto e a ilusão. Do outro, aqueles que permaneceram na verdade e na fé. Os fiéis foram rejeitados. Perderam empregos, perderam casas, perderam amigos. Mas então, vi algo incrível. Deus os sustentou de maneiras sobrenaturais. Eu estarei com eles, Emily, Jesus disse. Eu não abandonarei o meu povo. O inimigo estava desesperado, mas já era tarde demais. O despertar havia começado. Meu coração disparou. Senhor, o que mais posso fazer? Perguntei. Como posso me preparar? Como posso avisá-los? Jesus me olhou com doçura, mas também com firmeza. Emily, você não precisa lutar essa batalha sozinha. Meu espírito se moverá através daqueles que me buscarem. Seu trabalho é falar. O meu trabalho é despertar os corações. De repente, vi algo novo. Uma onda de pessoas se erguendo. Homens e mulheres negros assumindo seu propósito divino com poder e confiança. Profetas falando com ousadia. Famílias sendo restauradas. Jovens rejeitando as mentiras e buscando a verdade de Deus. Vi milagres acontecendo. Alimentos se multiplicando. Corpos sendo curados. Cidades inteiras entrando em avivamento. Preparem-se, Jesus disse. O tempo é curto. Senhor, o que eles devem fazer? Perguntei. Ele me olhou com profundo amor e certeza. Diga a eles para me buscarem como nunca antes. Leiam a palavra. Não apenas o que os pregadores dizem, mas o que eu digo. Orem com sinceridade. Peçam para que seus olhos espirituais sejam abertos. Rejeitem o engano. Questionem tudo o que veem, ouvem e são ensinados. Unam-se a outros que creem. Protejam uns aos outros. Ensinem a verdade aos seus filhos antes que o mundo tente ensiná-los mentiras. Emily, eu estou voltando em breve. A batalha está se intensificando, mas a minha vitória já foi escrita. Senti aquela mesma sensação de ser puxada, a mesma que senti quando deixei meu corpo pela primeira vez. Espere, Senhor. Ainda há tanto que quero perguntar. Jesus sorriu. Seus olhos transbordavam um amor que palavras jamais poderiam descrever. O que eu te mostrei é suficiente. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvirão. Agora vá. Fale com ousadia. Não tenha medo. Eu estou com você. De repente, fui puxada para trás com uma força indescritível. A luz desapareceu. O calor da presença de Jesus se foi. E antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, eu respirei fundo, engasgada com o ar, e abri os olhos. Eu estava de volta. No hospital, máquinas ao meu redor. Médicos e enfermeiros correndo. Minha família chorando ao meu lado. Eu voltei, mas eu sabia, nada mais seria como antes. Deitada naquela cama, lutando para respirar, senti o peso do que havia visto. As visões. As palavras de Jesus. Os avisos. Era impossível guardar tudo dentro de mim. Mas então, ouvi sua voz novamente. Não em meus ouvidos, mas dentro da minha alma. Emily, não fique em silêncio. Um arrepio percorreu meu corpo. Fechei os olhos e, por um breve instante, ainda podia sentir seu calor, o fogo em sua voz, a urgência de sua mensagem. Aquilo não era apenas para mim. Era para todos que estivessem dispostos a ouvir. O mundo não está preparado, mas as pessoas precisam estar. Eu sabia que, ao falar sobre isso, muitos iriam duvidar. Alguns diriam que foi apenas um sonho, outros que era coisa da minha cabeça. Haveria aqueles que me chamariam de exagerada. E o pior, muitos cristãos simplesmente escolheriam ignorar, acreditando que tudo estava bem. Mas eu vi demais para ficar calada. Emily, o tempo da escolha chegou. Então vi o mundo se dividir. De um lado, aqueles que se agarravam à verdade. Do outro, os que aceitavam a ilusão. Alguns despertariam. Caminhariam para o propósito que Deus lhes deu. Recusariam se curvar à mentira. Outros, cegos para o que estava por vir, aceitariam os planos do inimigo sem questionar.
E eu compreendi. Isso não era apenas um aviso sobre o futuro. Isso já estava acontecendo. Agora.